Olá, queridos alunos, dando continuidade aos nossos estudos em Compreendendo a Doutrina Espírita, onde descortina para todos nós uma verdade com mais simples explicações, no sentido que cada um de nós possa ganhar consciência dessas verdades e se transformar. Hoje nós vamos falar sobre o necessário e o supérfluo, tomo 2, módulo 13, roteiro 4. Eu abro o seguinte questionamento: é possível ser sem ter? Será que nós podemos ser sem nada ter? Será que alguém consegue viver sem ter? O que será que os nossos sábios costumam nos apresentar? O que será que o nosso filósofo predileto brasileiro, Humberto Holden, tem a nos dizer a respeito do ser sem ter? Mas antes, vamos deixar um minutinho para ele descansar? Sim. Então, Humberto Holden nos fala: parece que há uma eterna incompatibilidade entre o ter e o ser, como entre a treva e a luz, quantidade e qualidade. Antes de atingir a qualidade do seu ser, corre o homem atrás das quantidades do ter ou do teres. Mas depois de descobrir seu ser qualitativo, torna-se ele indiferente aos seus teres quantitativos. E quando as circunstâncias o obrigam a possuir certos objetos externos, possui-os com estranha leveza e serenidade. Não se fanatiza por eles, nem jamais é possuído por aquilo que possui. O homem profano não possui as suas posses, é por elas possuído e possesso. A diferença entre possuidor e possuído é apenas uma letrinha, o R. O R de redenção. Quando o possuído passa a ser possuidor não possuído, é ele remido da tirania do possuído e vive na soberania do possuidor. Então, o nosso filósofo, ele nos mostra que é possível, sim, por mais distante que esteja essa percepção, ser sem ter. E quando eu tenho a necessidade, sim, porque temos muitas vezes necessidade de ter alguma coisa, não nos é proibido, a doutrina não nos proíbe de ter posses, de ter riquezas. Não, muito pelo contrário. Ela nos convida a ter, sim, mas sem ser possuído por essas coisas que adquirimos. Aprendemos a entender que essas coisas são materiais. E eu posso abrir mão dessas coisas com muita facilidade, porque elas não me prendem. Eu as tenho, mas elas não me têm. Então, quando eu adquiro um determinado bem, um determinado patrimônio, é bom, sim, faz parte da minha construção, dos meus talentos, da minha força de trabalho, mas eu não posso ser possuído por essas coisas. Então, é possível, sim, ser sem ter. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 704, nos fala: Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, quer dizer que Deus me dá tudo aquilo que é necessário? E meus desejos, o que eu faço? Corra atrás. Exatamente. O Criador nos dá o que é necessário. Os meus desejos, as minhas conquistas são fruto do meu trabalho. Sou eu que preciso colocar vontade e desejo para ter. Mas isso não é necessariamente a vontade do Criador. E muitas das vezes nós nos rebelamos contra a vontade do Criador, que deseja ter algo que não está em nosso alcance, ou quando não pedimos algo que será a nossa ruína, será a nossa destruição. Quem de vocês já não pediu para ganhar uma Mega Sena? Diga para mim, quem de nós já não quis ganhar um bilhete premiado? E eu pergunto, esse é meu desejo de ter momentâneo, de possuir algo. E esse algo, será que seria favorável ao meu crescimento ou poderia me levar à destruição? Pararam para pensar? Então o nosso Criador, ele nos dá aquilo que é necessário ao nosso crescimento.
Aquilo que é meu desejo, é minha vontade, é um trabalho que eu tenho que elaborar, são frutos dos meus talentos e das minhas conquistas, e que nada tem a ver com o Criador. Então, pedir para o Criador ou pedir para o mundo espiritual que me dê coisas materiais é um contrassenso, é uma infantilidade. Primeiro, porque não será atendido. E segundo, que vai depender da minha vontade de trabalhar e de conquistar. Então eu preciso ter essa noção, né, de me tornar amadurecido, adulto, crescer, tirar minhas ilusões e perceber que aquilo que o Criador nos dá são as nossas necessidades. Essas não faltarão. Mas aquilo que é meu desejo, esse eu preciso conquistar. Então a terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Então, ele está nos mostrando no Evangelho segundo o Espiritismo que a terra produz o suficiente. A terra tem material suficiente para alimentar toda a sua população, até porque já estudamos na lei da destruição, né, nos flagelos, né, que isso acaba ocorrendo, que é um equilíbrio da terra. Então a terra ela é suprida com tudo aquilo que é necessário. O que não é quando o homem, infelizmente, pela sua ganância, pela sua ambição, vai armazenar além do necessário, vai aprisionar essas riquezas, trazendo sofrimento à grande massa. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e aqueles povos que nascem em locais carentes de alimentos, onde a miséria reina, onde não existe assistência? Vocês já pararam para se perguntar que isso pode ser a necessidade deles? É até agressivo isso, né? Como assim a necessidade deles? Sim, a necessidade de evolução e passar por aquela provação, justamente por quê? Porque de repente eles fizeram mau uso da sua riqueza numa existência anterior e vieram numa condição de miserabilidade para tentar absorver dali os conhecimentos necessários e reparar também determinadas faltas que eles fizeram. Então, parece às vezes injusto aos nossos olhos que o Criador não está olhando por essas pessoas, mas de repente isso é a necessidade deles. Nós não temos essa condição de avaliar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Mas se eles nasceram nessa condição, provavelmente eles precisam passar por aquilo para evoluir. O que não quer dizer que a gente tenha que fechar os olhos a essa miséria que nos cerca. Isso não. Nós, se temos condições, se a gente tem como amenizar o sofrimento do nosso próximo, é nossa obrigação fazer. Então, o fato de o Criador colocar essas criaturas nessa situação para poder se melhorarem, não quer dizer que as demais tenham que fechar os olhos e falar, eu não faço nada porque ele tem que passar por isso. Não, não é isso. Nós temos sim que fazer a nossa parte como cristãos. Até porque, quando nós vamos exercitar esta caridade, que nada mais é amor em movimento, também ali reserva uma lição para aqueles que estão se doando. Ali também está um aprendizado para esse espírito que agora começa a aprender o sentido da verdadeira caridade, que é amor em movimento. Então, nessa balança, aos dois lados recebendo as devidas instruções evolutivas. Aquele que sofre com a amargura da miséria, com a falta de alimento, com as guerras, com a secura das suas terras, mas também há aquele que vai servir a esses irmãos em necessidade. Ambos estão aprendendo. Ambos estão colhendo os instrumentos necessários para a sua evolução. E esse que tem muito e que quando não aprende ou quando não pratica a caridade, o amor em movimento para servir esse menos favorecido, naturalmente, provavelmente, voltará a regresso da escola numa condição inferior, para que ele experimente a dor do outro e aí sim ele possa avaliar o quanto ele poderia ter feito e deixou de fazer para alimentar aquelas bocas, secar aquelas lágrimas, salvar aquelas vidas que estavam nas mãos dele. Aliás, tem uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas é bastante interessante porque nos chama a essa responsabilidade. Ela diz que você não é só responsável pelo mal que você faz, mas também pelo bem que você deixa de fazer. Verdade. E aí nós encontramos nos evangelhos, também em Mateus, que nos fala: não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer,
nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é Ele que vai nos dizer que quando eu busco a minha espiritualização, quando eu busco a minha evolução, não me faltará o pão de cada dia. É só olhar Chico. Chico é um exemplo. Chico não nasceu em berço de ouro. Chico não gozou de ter patrimônio e, no entanto, morreu com dignidade, viveu com dignidade. Comeu, bebeu, se vestiu. Ah, mas não usava um piacardã. E quem disse que ter uma roupa piacardã é importante? Para ele não era importante. Ele compreendia o ser sem ter. E essa é a percepção. E quando o homem tem essa percepção, essas palavras de Mateus são verdadeiras. Essas palavras de Mateus ganham força. Então eu tenho que confiar na providência divina, sim, e acreditar que meu amanhã eu receberei aquilo que é necessário para o crescimento do meu espírito. Ainda que seja a falta de alimento, esta falta de alimento é o necessário para a evolução do meu ser. E foi interessante você tocar no assunto de Chico, porque nós vimos ontem um documentário falando sobre a irmã Dulce. Divaldo relatando que pediu permissão a ela para fazer uma campanha para arrecadar fundos para comprar uma cama de hospital, porque ela estava muito debilitada e dormia numa cadeira. E ela relatou que foram feitas várias campanhas para comprar cama, e toda vez que a cama chegava, ela doava para o hospital e continuava dormindo na cadeirinha. Então, mostrando que a abnegação, mostrando que aquilo para ela era supérfluo. A cadeira era o suficiente para abrigar o corpo fragilizado daquele ser. Mas cada vez que alguém se sensibilizava com aquele pseudo-sofrimento, que ela nada estava sofrendo, porque ela compreendia o ser sem ter, cada vez que alguém fazia uma doação, essa doação servia para instrumentalizar os hospitais. Então, observe o que é ser sem ter. Então, a diferença entre o essencial, o necessário, o supérfluo, a água é essencial. A água gelada pode ser bem necessário, mas se não tiver, dá para se virar com a água natural. A água peregrina é absolutamente supérflua. E estamos falando só de água. Só de água. Simplesmente água. Conceito de supérfluo, que é demais, demasiado, excedente, ornamentação supérflua, desnecessário, ocioso, inútil, lamento supérfluo, aquilo que excede o necessário, coisas desnecessárias, é algo que está sobrando, sobejo, inútil, desnecessário, mas a palavra supérfluo pode nos dar inúmeros significados se rompermos a linha que nivela o pensamento de todos. Então, quando nós começamos a parar para pensar, principalmente quando nós abrimos os nossos armários, para um pouquinho na frente do seu armário. Tira um dia da sua vida e para na frente do seu armário. Você vai verificar quantas coisas você ali tem que são absolutamente supérfluas, que não servem absolutamente para nada, elas só estão penduradas num cabide, ou guardadas numa gaveta, ou no escaninho de sapato, elas só estão ali para isso. E muitas vezes estragando. Estragando. Sem uso. Você não vai usar aquilo. Entretanto, um irmão seu hoje está descalço, hoje está com frio, enquanto você está acumulando supérfluos em sua casa. Aliás, os excessos costumam ser mais prejudiciais que as faltas, mas demoram mais para serem percebidos, o que só ocorre quando despertamos nossa consciência. Comemos em excesso, trabalhamos em excesso, guardamos coisas em excesso, nos importamos em excesso com a opinião dos outros. Há um excesso de preocupação e acúmulo de gorduras em diversas áreas de nossa vida. Todo excesso é energia acumulada em local inapropriado, estagnando o fluxo da vida. Excesso de excesso corresponde à falta de si mesmo. E se o que te falta é você. Então nós percebemos que quando nós acumulamos coisas que não têm o menor sentido, na verdade nós estamos exteriorizando naquela coisa a minha falta em mim mesmo. O sentido de viver, o sentido de ser útil. Então eu transfiro esse sentimento para coisas e acabo
adoecendo. Não faltam consultórios dos nossos psicólogos atendendo pessoas exatamente com doença extremamente grave, porque elas estão perdidas, elas estão insuladas em si mesmas, elas não mais se conhecem, elas trocam sentimento por coisas, e isso traz sofrimento. Então nós temos os obsessivos compulsivos acumuladores, né? Quem já não ouviu falar nisso? Os consultórios estão lotados de casos de indivíduos adoentados pelo excesso de coisas que adquiriram, quando na verdade é o abandono de si mesmo. Na realidade, as pessoas transferem essa falta que sentem através de coisas. Então anuncia um produto novo na televisão e aquilo te causa uma falta enorme. Eu preciso ter aquilo, como se aquilo fosse resolver todos os seus problemas existenciais. E a partir do momento que você adquire aquele determinado objeto, a falta continua. E você vai transferir aquela falta para um outro produto que seja lançado no mercado. Então isso é o quê? Uma doença. E normalmente as nossas necessidades, como eu abri falando com vocês, dei um minutinho para vocês pensarem em ser sem ter, esse ter está apoiado em nossas ilusões. Nós acreditamos que aquilo é necessário, quando na verdade aquilo não é necessário, aquilo não é importante. Mas vai ser preciso um trabalho de consciência muito longo, de compreender que aquele objeto ele se torna absolutamente ilusório. E quando eu substituo este objeto ilusório, essa necessidade ilusória, para práticas de ação de caridade, para práticas do amor em movimento, que caridade sim é amor em movimento, essas necessidades se perdem. Elas deixam de ter sentido, elas não têm mais colocação em minha vida, eu já não vou mais correr atrás dessas ilusões, desses pássaros imaginários que nós corremos a vida inteira, quando nós descobrimos que o outro, muitas das vezes, ele só precisa de uma migalha de tudo aquilo que eu acumulei a título de ilusão. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? É a questão 715 do Livro dos Espíritos. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, quando somos ponderados, quando temos consciência, nós aprendemos que devemos adquirir, ter coisas sim, mas dentro de uma limitação, dentro daquilo que é absolutamente necessário. Na questão 716, é perguntado aos espíritos: a natureza não traçou o limite da nossa necessidade em nossa estrutura orgânica? Sim, respondem os espíritos, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades do seu próprio organismo, mas o vício lhe altera a constituição e cria necessidades que não são reais. Quer dar um exemplo? Você está morrendo de fome. E aí você come compulsivamente. E você fica enorme, né? Fica com o estômago dilatado, tem uma série de problemas de saúde. Né? Ao passo que se você aprender a comer e fazer com que seu cérebro compreenda que você está se alimentando, ou seja, fazer um ritual de alimentação com atenção no alimento, você vai descobrir que você vai comer pouco e vai se saciar muito. Até porque muitos daquilo que consumimos são desperdiçados. O nosso organismo não vai reter essa quantidade que nós estamos comendo. Então, o que existe é a nossa falta de educação alimentar, onde nós comemos com os olhos, onde nós não nos concentramos, onde o nosso cérebro não tem o tempo necessário de assimilar que você está se alimentando. Por isso que você tem uma fome compulsiva. É por isso que você come sem parar. Ao passo que se você mantiver uma regularidade de alimentação pouca, mas contínua, fazendo que toda vez que eu for comer, eu vou fazer o meu cérebro refletir que eu estou me alimentando, a sua saciedade será muito maior em menor quantidade. Então nós precisamos aprender a trabalhar aquilo que a natureza nos dá, aquilo que é essencial para a nossa construção, para a nossa constituição. A questão 717. O que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo e em prejuízo dos que precisam do necessário? Já comentamos, né, em diversos episódios. Eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que impuserem aos outros.
Então não tenha dúvida que quando eu acumulo riquezas, eu não estou falando dos grandes acumuladores empresários, grandes indústrias, né, que vivem a explorar a fome do seu irmão. Eu estou falando do teu armário, eu estou falando da tua despensa, que muitas das vezes você compra muita comida quando na verdade a boa parte estraga no seu armário e vai fora. Quantos de nós vai à feira, né, e compra toneladas de comida, porque isso é uma necessidade que me faz bem, o meu ego, a minha vaidade de lotar a minha geladeira. 3 dias depois, metade disso está sendo jogado, lançado fora. Não serve para nada. Então, é neste que eu estou me referindo. Eu não estou me referindo somente aos grandes aprisionadores das riquezas, aqueles que detêm um número grande de riqueza em detrimento do seu irmão. Eu estou falando de você, daquele que pouquíssimas coisas ainda possui, mas ainda acumula em prejuízo do seu irmão. Nós responderemos aos olhos do Criador, porque sim, cada vez que eu lanço um resto de comida fora, cada vez que eu lanço um pedaço de pão que ganhou um bolo, cada vez que eu vou colocar uma fruta fora, eu preciso ter em mente que em algum lugar, em um dado momento, alguém nesse exato instante está morrendo de fome. E eu jogando fora essa comida, porque nem para os animais servem. Por quê? Porque eu sou imprevidente, porque eu não tenho a capacidade de compreender e ter a consciência que eu preciso consumir aquilo que é necessário. Então falamos de conceito de supérfluo, agora vamos falar sobre o conceito de necessário. Necessário. Vamos ver a definição de o que é necessário. Aquilo que não se pode dispensar. A respiração é necessária à vida, que acontece infalivelmente. O calor é o efeito necessário do fogo. O que é indispensável, essencial, primordial, o que não se pode evitar, forçoso, inevitável, o que deve ser feito ou realizado, obrigatório. Então nós estamos entendendo agora o que efetivamente é necessário. E a partir dessa conceituação, nós vamos começar a perceber que o Criador nos dá isso. Nos dá aquilo que nós pensamos ser necessário, que é aquilo sim, o supérfluo. O que ele vai nos dar é isso, é o que é necessário. O que eu não posso dispensar, que eu necessito para continuar a minha vida. Então, trazendo até o próprio exemplo que você deu, comer é necessário. Comer em excesso, aí não, é prejudicial. É supérfluo e é prejudicial à saúde. E falando necessário, eu me lembro agora de um filósofo, Diógenes, um grego, que sensibilizou Alexandre o Grande, que certa vez, num colóquio entre ambos, disse a Diógenes: peça o que quiseres. E naquele dia estava muito frio e ele precisava de raios de sol. E Alexandre estava interferindo nos raios de sol. Ele virou-se para Alexandre e disse: não me tires daquilo que não pode me dar. Então observe o que é necessário. Naquele ser demonstrou, em poucas palavras, que o sol, a luz do sol era importante, o calor do sol era importante, e nenhum homem, por mais poderoso que fosse, poderia lhe dar o que era necessário, somente o Criador. Então o limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto nem indiscutível. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que editaram esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso ético e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens ao apoio mútuo. Os que vivem à custa das necessidades dos outros exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Têm da civilização apenas o verniz, como há pessoas que têm da religião apenas a máscara. Então, Kardec, com muita propriedade, vai nos mostrar o limite dessa necessidade do supérfluo está na nossa consciência. Porque sim, quando eu tenho razão, quando eu coloco a razão no palco, é a minha consciência que está brotando. E eu vou poder aquilatar o que é supérfluo, o que é necessário. E na medida que eu começo a compreender essa balança, eu começo a me tornar um ser caridoso, porque eu tiro do meu supérfluo para dar àquele que necessita de algo. E note que ele não está criticando nem condenando o ter. Até porque ele fala que o homem civilizado não é necessário que ele viva como selvagem.
Então a civilização ela vai criando necessidade sim. O progresso cria novas necessidades e nós vamos alimentando a nossa inteligência, ou exercendo e ampliando a nossa inteligência através de quê? Suprir essas novas necessidades. É assim que nós vamos progredindo em inteligência. O que não quer dizer que a gente deixe de lado a nossa moral. E aí o que você bem colocou é a questão da nossa caridade. A gente tem sim que pegar esses nossos excessos que nós temos e colocar em favor daqueles que são necessitados. Joana de Ângelo nos fala com muita propriedade esse texto que eu trouxe para vocês. Aliás, eu sou um admirador profundo, né, da nossa irmã Joana de Ângelo, porque ela nos traz com muita sobriedade, né, a questão do consumismo e as consequências desse consumismo desenfreado. Escutem, as indústrias do supérfluo apresentam no mercado da vacuidade um sem número de produtos desnecessários que aturdem os indivíduos. Estimulados pela propaganda bem elaborada, desejam comprar, mesmo sem poder, o que vem ou que lhes é apresentado, por uma volúpia crescente. Objetos e máquinas que são o último modelo, em pouco tempo passam para o penúltimo lugar, até ficarem esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. No entanto, se não fossem adquiridos naquela ocasião, a vida perderia o sentido para quem os não comprasse. Consumismo é fantasia, transferência do necessário para o secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir, termina consumindo pelas dívidas que o atormentam. Muita gente faz compras por mecanismos de evasão, insatisfeitas consigo mesma, foge adquirindo coisas mortas e mais se perturbando. Enquanto grande número de indivíduos se afogam no oceano do supérfluo, multidões inteiras não possuem o indispensável para uma vida digna. Abarrotados, uns com coisas nenhumas e outros vitimados por terrível escassez. São os paradoxos do século e do comportamento materialista, utilitarista da atualidade. Confere a necessidade legítima antes de ter permitidos o consumismo. Coisas de fora não equacionam estados íntimos. Distraem a atenção por um momento, sem que opere real modificação interior. Quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Controla e dirija a tua vontade, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. Então a Joana de Ângelo, com muito carinho, vai nos mostrar o cuidado que temos que ter com o consumo, a prudência no adquirir coisas, na necessidade de repartirmos os nossos excessos, de abrir os nossos armários, de colocar para fora toda aquela tralha que guardamos e acumulamos por anos a fim. Distribuamos esses materiais, né, para aqueles que estão necessitados. Nós veremos agora uma fala de Chico, com muito carinho, que é algo para se pensar. E ele nos fala sobre o supérfluo necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam paz mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonitas, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior alivia, a inferior culpa, a superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Que possamos estar sempre atentos aos sinais e saber o que realmente se faz necessário. Essa é a mensagem que o nosso querido irmão Chico, intimamente chamado Francisco Cândido Xavier, nos deixou, nos legou, para que a gente tenha essa percepção que é necessário e o que é supérfluo.
A partir de hoje, eu espero que cada um de vocês que está nos ouvindo ou multiplicando esse vídeo aula, que possam ter a consciência de abrir mão daquilo que é supérfluo. Abram seus armários, não esqueçam desse exercício. Abram suas despensas e verão o quanto vocês estão acumulando e que poderiam servir de alimento ou de abrigo para aquele que tem fome. Assim encerramos mais essa aula. Esperamos que vocês tenham gostado, não só gostado, mas que aprendam a colocar em prática. Caridade é amor em movimento. Fiquem em paz.